Hello, pessoas intensas! Você que nos assiste em mais um episódio do Pode sim, senhora! Um episódio que vai trazer, assim, informações muito práticas para vocês. Mas você já está seguindo o nosso Pode Sim, Senhora? Já foi lá no YouTube, já colocou na sua plataforma do Spotify, aquela hora que você está ali fazendo a sua academia, lavando a louça, né? Porque estamos falando aqui com mulheres de multitarefas, que trabalham, que estudam, que cuidam do filho, que cuidam do marido, enfim, né? Já colocou lá também? Já está seguindo o Pode Sim, Senhora no Instagram? Pode Sim, Senhora, _? Acho que é isso, né? Já? Exato. Não tá? Então eu tô dando um tempinho aí para você. Vamos lá. 1, 2, 3. Ok. Tá inscrita no canal? Você é muito bem-vindo. Você hoje vai ter informação de qualidade, como em todos os outros episódios. E nós vamos continuar. Hoje, então, a nossa conversa é com uma convidada que já passou aqui num episódio anterior, que trouxe informações valiosíssimas. Mas antes de passar para ela, deixa eu dar, né? A chance da minha companheira dizer um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Fala, hoje ela tá intensa, hein? Boa tarde, maravilhosas. Boa noite, bom dia para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Você sabia que nós temos a gente é fina. Jovens senhoras? Somos europeias. Beijo para Lisboa e para Londres, que nós temos sempre jovens senhoras lá nos assistindo. Muito obrigada. Vanessa já falou tudo, né? Segue a gente nas redes sociais. Gente, eu não sei vocês. Vocês já assistiram o episódio da semana passada com a doutora Antônia? Eu fiquei arrepiada. Não, primeiro com a história dela, né? Muito de superação. Bom. E deve ser a história de muita gente. A gente não pode falar assim, ela é uma guerreira, porque a gente não pediu para ser guerreira, né? Não somos a Xena. Não, mas nos obrigam às vezes. E a gente vai lá no fundo do poço, quica e sobe, como a Vanessa falou no último episódio. Mas eu quero dar as boas-vindas novamente para a doutora Antônia Carneiro, defensora pública do Distrito Federal. Muito obrigada por aceitar nosso convite novamente. Eu que agradeço de estar aqui mais uma vez com vocês para esse bate-papo animado, mas cheio de conteúdo com as nossas telespectadoras e quem sabe até telespectadores, né? Vamos aprender um pouquinho também mais sobre as mulheres. Exato. Muito bom. Muito Deixar bom. O mundo menos machista, né? Mais igualitário, diversidade. Não é o futuro, é o presente. É o presente, é isso mesmo. E já iniciando, então assim, quem não sabe quem é a doutora Antônia, queria só que você falasse, doutora Antônia, é mãe, é defensora, é mãe, é casada, divorciada, é tico-tico no fubá? Eu sou mãe de 2 filhos pequenos, fui mãe tarde porque andei estudando. Quem não? Quem nunca, né? Mas ainda bem que ainda deu tempo, né? Mas não interessa. Se você não quiser ser mãe, você também tem esse direito, tá, gente? Ninguém é obrigada a nada, só a pagar as contas, né? Sou mãe, eu sou casada, sou defensora pública. Eu costumo dizer que eu sou planaltinense. Boa. E é isso, sou uma estudiosa dos direitos das mulheres e uma defensora dos direitos das minhas companheiras. Muito Está bem. No lugar certo, Estamos né, muito bem acompanhadas, né, amiga? Pode sim, senhora. E no último episódio, nós terminamos com a promessa, né? Que você ia falar com a gente hoje sobre a Casa da Mulher Brasileira. E depois eu quero já adentrar em vários assuntos, né, Vanessa? Que a gente precisa que você deixe essas informações pra gente. Já vamos aí elencar medida protetiva. Isso é muito importante, as mudanças, amiga, que houveram. Então, conta pra gente o que é essa casa. Vamos inverter um pouquinho, porque a gente começou, e aí tem muitas informações dos equipamentos, do aparato, né? Que você tem à disposição, você, mulher, aqui no Distrito Federal, né, com a doutora Antônia aqui, que vai trazer para a gente. Mas eu queria que a doutora Antônia falasse da questão da medida protetiva, porque isso abarca não só o aparato aqui do Distrito Federal, porque a medida protetiva hoje, com as alterações que, né, tivemos na legislação, aquela mulher que está ali sofrendo violência doméstica, ela hoje pode pedir uma medida protetiva que ela não precisa nem ir na delegacia, né? Que é o medo, né? E a vergonha de muitas mulheres. Exato, as mulheres ficam com medo, e às vezes até no outro episódio a doutora Antônia falou, né, tem vergonha de ir, ou precisa ir, não tem com quem deixar o filho, e aí a gente sabe que as DEANs têm até um cantinho lá, né, para a criança, mas são poucos lugares que tem DEAN também, né? Poucos. Então eu gostaria que a doutora Antônia falasse pra gente como que acontece isso mesmo, se quem está nos ouvindo agora lá
nesse episódio está passando uma situação de violência, às vezes não sabe nem o que é, pode só buscar um advogado, né? Como é que funciona isso? E aí eu vou fazer uma pergunta e usar se pode ou se não pode, né? E aí? Pode pedir medida protetiva sem registrar a ocorrência? Pode sim, senhora! Boa, doutora, boa. Amei. Então, pode. E isso vem de um pedido das mulheres. Às vezes elas falam assim, olha, eu tô sofrendo violência, eu não quero ele mais em casa, mas eu não quero que ele seja processado, eu não quero que ele seja condenado, eu só queria proteção. E aí, já havia entendimentos dos tribunais superiores, dos tribunais pátrios, dentro da perspectiva de gênero, que nós já falamos no encontro passado, no sentido de que, para pedir medida protetiva, não precisava imputar um fato criminoso, registrar a ocorrência, processo criminal, não precisava, já havia esse entendimento. Mas, no ano passado, nós tivemos uma alteração legal que veio dar a interpretação, que a gente fala de interpretação autêntica, que já dizia o que estava dito, mas foi necessário dizer o que já estava nos posto. Tribunais, no sentido de que não precisa. E se não precisa, você pode pedir como? Você pode pedir diretamente para um advogado, se você tem condições de contratar um advogado, ou pela Defensoria Pública, que pode fazer isso de forma gratuita. Ele vai pedir, o seu advogado ou a Defensoria, vai pedir essa medida protetiva que é independente de um processo criminal. E por que isso também é importante? Porque às vezes também tinha medida protetiva que quando arquivava o processo, seja porque ele foi absolvido, ou seja porque ele foi condenado e cumpriu ou não cumpriu, e quando arquivava o processo, a medida protetiva também era arquivada. Isso às vezes acontece, mas também tem entendimentos dos tribunais pátrios, dentro da perspectiva de gênero, dizendo de maneira clara que o arquivamento do inquérito não implica o arquivamento da medida protetiva e que a medida protetiva vigorará enquanto houver uma situação de risco. Vamos falar sobre medida protetiva, que esse é um dos pontos mais importantes para quem precisa de proteção, como o próprio nome diz. A primeira coisa que é importante ter em mente é que medidas protetivas são eficazes e salvam vidas. Porque tem gente que pensa assim, meu Deus, teve algum caso excepcionalíssimo de alguém que teve uma medida protetiva. E aí a gente, assim, se a gente verificar, a maioria desses casos, às vezes até a vítima tinha retomado o relacionamento. E aí a medida protetiva não tem a mesma vigência. Mas, se é uma medida protetiva que está em vigor e a vítima, né, tá ali tendo uma conduta coerente com a medida protetiva, ela não retomou o relacionamento, a medida protetiva tem eficácia, tá? E qual é a importância? Mas, doutora, o que acontece se eu tenho uma medida protetiva? O que eu posso pedir? Primeiro, se você é casada, você pode pedir o afastamento do lar dele, tá? Segunda, e esse é o clássico, ele é afastado do lar. Segunda, a proibição de aproximar-se a uma determinada distância. 300 metros, 400 metros, 500 metros. Essas duas medidas são as clássicas. Proibição de se aproximar e afastamento do lar. Também não pode realizar contato por nenhum meio. Internet, WhatsApp, nada, e-mail, nenhuma forma. Mas tem outras medidas que também podem ser requeridas, tá bom? Você pode requerer, por exemplo, isso aqui é um assunto importante que tem até um pouco a ver com o canal de vocês. Sabia que tem medida protetiva de alimentos provisórios em favor dos filhos? Isso é medida protetiva, né? Isso tem a ver com perspectiva de gênero. Sim. Pensar que se a pessoa saiu do lar, a mulher vai cuidar sozinha da criança, precisa estabelecer alimentos, né? Então, inclusive podem ser pedidas medidas protetivas atípicas. Sabe aquela que não está lá no código, mas que você quer? Uma vez tinha uma colega minha defensora me falou de uma medida protetiva atípica muito interessante. Tinha um rapaz, eram irmãos, e aí ela não queria que ele fosse afastado do lar, mas ele foi proibido de realizar contato com ela e de fazer. E o que ele fazia? Em represália à atuação dela, ele estacionava o carro atrás dela e ela não conseguia sair. Nossa. Estacionava o carro e ela não conseguia sair. E o que ela pediu?
pediu que ele se abstivesse de estacionar o carro atrás do dela. Pronto, uma medida protetiva direito de ir e vir atípica. Né? Incrível. Muito bom, né? Sim, e eu tenho outra dúvida também. Muitos clientes chegam e falam que foi na delegacia registrar o BO, e lá se fala assim, não, mas isso aí não é violência, isso aí é briguinha de casal. Qual é o limiar que diferencia uma simples briga de uma violência doméstica? Porque eu entendo que se a pessoa está sofrendo violência psicológica, que muitas vezes ela nem acha, nem entende isso como violência. Qual é esse limiar para dizer é violência doméstica, sim, cabe uma medida protetiva de afastamento do lar ou não? Porque eu estou me sentindo violentada, mas quem está me atendendo do outro lado acha que isso é uma simples briga de casal. Engraçado, uma alteração interessante na lei é que, na dúvida, você tem que dar a medida protetiva, né? Inclusive, foi dito lá que a palavra da vítima tem relevância e é quase como se tivesse invertido o ônus. Em regra, você dá a medida protetiva com base apenas na palavra da vítima e depois você verifica. Depois você discute. E em relação à violência psicológica, é tudo aquilo que causa constrangimento, humilhação, isolamento, e aí a gente tem várias condutas, né? Exatamente. Aquela conduta de humilhação, de constrangimento, eu lembro de uma moça que era casado com um militar, de um alto posto. Ela falou, doutora, eu não vou registrar, porque eu tenho medo de não conseguir. Eu falei, não, você vai registrar. Você está sofrendo. E aí eu vou entrar nisso no outro. Ela morava com ele era armado, né? Era um militar, tinha arma. Ela, doutora, eu tenho medo dele fazer alguma coisa. E se eu sair de casa, ela não tinha ninguém em Brasília. Ela sofria vários tipos de violência. E ela, se eu sair de casa, eu acho que ele vai atrás de mim para onde eu for. Aí eu falei, então você vai para casa-abrigo. Olha aí. E aí, o que é a casa-abrigo? Depois a gente fala sobre a Casa da Mulher Brasileira. Sim. Tá? Prometo que eu falo sobre a Casa da Mulher Brasileira ainda daqui a pouco. O que é a casa-abrigo? E foi o caso dessa mulher. São mulheres que têm risco quanto à sua vida. Aquela mulher que, se ela permanecer em casa e simplesmente afastar o agressor do lar, ele pode ir lá, atirar nela, pode matá-la. Então, são casos de alto risco. Essa mulher fica abrigada numa casa-abrigo, que em tese é um lugar sigiloso. O prazo mínimo, segundo a lei, é de 3 meses, mas a gente consegue prorrogação. Lá, ela é acolhida junto com os filhos. E ela recebe uma série, lá tem uma equipe multidisciplinar, ela não pode realizar contato telefônico, pega por uma questão de segurança, né? E é um lugar para essas mulheres que não tenham para onde ir, que estão tendo risco quanto à sua própria vida, tá? Então, o prazo é de 3 meses, pode prorrogar por mais 3 meses, depende muito da situação. Na prática, muitas dessas mulheres não têm onde morar no Distrito Federal, e aí a gente consegue parcerias e paga-se a passagem dela para voltar para o estado de onde elas vieram. Eu tive até um caso, assim, doutora, que foi, né, a vítima, a minha cliente, no caso, procurou, estava sendo vítima, e assim, há muitos anos, né, sendo vítima, e a mãe dela é que buscou ajuda, né, olha, ela já tentou, mas assim, ela fala que não vai conseguir denunciar porque ele é militar, né, ele tem um alto, né, posto, e ele vai persegui-la, né, e tal, e aí eu ingressei também com a questão da medida protetiva de alimentos, né, e foi concedida, ela foi para casa-abrigo. E aí, durante o processo, eu me habilitei no processo criminal também, lá onde ele estava respondendo, né, ele foi preso, e ele começou a responder esse processo, e aí eu me habilitei no processo, participei de algumas audiências, né, com ele, e ele dizia assim, porque aí depois ela saiu da casa-abrigo, o processo continuou, um processo na vara de família, o processo dele na vara de violência doméstica, e aí na audiência, eles têm um filho pequenininho, de 1 ano, e o que aconteceu? A família entrou em contato, depois que ela saiu da casa-abrigo, entrou em contato com a mãe dela, falando da questão do filho, que ele queria ver o filho, que ele estava com saudade do filho, que o filho ia esquecer dele, porque o filho tinha 1 ano, e nananana.
Ela foi até a porta ele estava preso no batalhão, e ela foi levar a criança. E aí, na audiência, ele, né, veio, ela me perguntou, aí eu falei, não tem ninguém para levar, né, a criança que pode... Doutora, eu não tenho ninguém. Eu tenho alguém que pode ir comigo, né, que vai me levar e tal. Eu falei, não, então você pode, leva, né, mas não entre, né, peça alguém para acompanhar a criança, enfim. Aconteceu. Aí, na audiência dele, lá de violência doméstica, ele falou, não, doutora, mas assim, a gente foi e voltou várias vezes. Sim. Inclusive, neste processo agora, ela queria voltar comigo, sou eu que não quero, porque ela chegou aí no batalhão, ela foi me visitar. É o alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Sem ser semeado, sabe? E ela mostrou um pânico na audiência. Ela foi uma audiência online, virtual, assim, e ela fazia assim com a cabeça e tal, e eu, calma, tia, calma que vai ter sua hora de falar, né, e tal. E aí foi excelente, foi um processo, enfim, numa cidade satélite aqui de Brasília, e agora saiu a condenação dele, ele está preso, né, desde então ele respondeu por vários reiterados, né, descumprimentos, reiterados descumprimentos, está cumprindo pena, e aí agora sabe o que ele fez? Eu estou até com o processo para me manifestar. Ele simplesmente pediu baixa. Como assim? Que ele quer sair da atividade dele para não ter que pagar a pensão. Aí ela foi atrás de mim e agora foi junto ao órgão dele. Olha, vem cá, você tem um filho, né? Essa coisa de, em um dos julgados que, dos artigos e julgados que a gente estava lendo sobre perspectiva de gênero nos processos de alimentos, tem a ver até com a violência psicológica, que alguns réus de alimentos praticam, que eles se escondem para não serem citados, fazem de tudo para não pagar alimentos, gerando um sofrimento, um abalo psicológico nas mães, de um desgaste sobrenatural. Engraçado, eu queria também mencionar aqui rapidinho, o protocolo com perspectiva de gênero fala que a deliberada ausência do pai no pagamento de alimentos, ou de não querer estabelecer alimentos, pode configurar, a gente está lá no protocolo com perspectiva de gênero, crime de abandono material, abandono intelectual e até apropriação indébita. De um dinheiro que era para estar para a criança, ele está se apropriando. Gente, isso está no protocolo com perspectiva de gênero e pode ser utilizado nas varas de família, tá? Então, crimes que podem... É fácil conseguir? Não é, né? Não vamos dizer que é fácil, também, mas são argumentos que podem ser trazidos, tá? Inclusive, é o que a gente fala, sempre busque a informação, né? Exato. Busque a defensoria, se você não tem condições de pagar um advogado privado, ou se tem, ou está numa situação, né? Eu não quero ir na defensoria, né? Nós conversamos sobre isso no outro episódio, mas busque ajuda. Busque efetivamente uma rede de apoio que vai, com informações técnicas, né, também, lhe assistir nesse ponto, de demonstrar que aquilo é violência, de demonstrar para você onde você tem que ir, os caminhos que você pode perseguir. E o que a gente está mostrando aqui é que, aliado a isso, a legislação vem acompanhando também, né, essas mudanças na sociedade, as necessidades da sociedade, e a legislação tem acompanhado. Nós, enquanto, né, familiaristas, lidando também com a questão da defesa das mulheres, a gente sabe que política pública e lei, elas andam bem juntas, elas têm que andar juntas para serem efetivas, né? Exatamente. E outra coisa que a gente precisa também deixar claro, né, é que a violência contra a mulher, ela não começa lá em cima com um soco na cara, com uma tentativa de assassinato, de um feminicídio. Ela tem um ciclo, e esse ciclo ele se repete, né, e às vezes a mulher ela já está tão debilitada mentalmente que ela não consegue perceber que ela está nesse ciclo, nessa roda, né, doutora? Então eu gostaria que você essa informação ela é muito importante para a gente tratar, primeiro, de prevenção e de conscientização das mulheres que sofreram ou sofrem violência. O ciclo da violência, algumas teorias apontam 3, outras 4 fases, mas é o seguinte, tem alguns momentos. O primeiro momento é o momento da tensão, que iniciam aquelas pequenas brigas, desentendimentos, discussões, às vezes até um silêncio inesperado. Depois dessa fase de tensão,
que a gente sente ali, né? Que a outra pessoa tá diferente, que você tá se desentendendo, tem a fase da violência. E aí, lembrando que essa violência pode ser física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Então, pode ser uma pequena violência, pode ser um xingamento. O xingamento é um crime de injúria, né? Só que depois dessa fase da violência, o que acontece? Acontece a reconciliação e a fase da lua de mel. O que é isso? Ele pede desculpas, diz que nunca mais vai fazer, diz que você é o amigo, o amor da vida dele, te manda flores, te faz café da manhã, visitas, aquilo viagens. Tudo que quer. E aí você, não, ele é uma pessoa boa, não, ele é uma pessoa boa. E aí o que você faz? Você perdoa. E aí quando você perdoa, às vezes acontece de novo, inicia a fase de tensão, a fase de violência. E por que você tá nesse ciclo? O que te faz manter naquele ciclo? Porque a fase da lua de mel é muito boa, né? Mas ela é uma fase verdadeira? Não, ele é assim de verdade? Eu tenho até um exemplo que eu trago, ele é um exemplo triste, nem tem muito a ver com a tônica do nosso Pode Sim Senhora, mas eu gosto de trazer para tentar sensibilizar. Eu atuei num caso no Tribunal de Júri do Paranoá. Era uma mulher que já tinha sofrido violências e ela tinha medidas protetivas em vigor e tinha, nesse caso, o réu estava com tornozeleira eletrônica, que também é um outro equipamento, né? Uma outra possibilidade que pode ser requerida. Então, ele estava com tornozeleira, quando ele se aproximava dela, a tornozeleira tremia e não conseguia. E aí, o que ele fez? Eles tinham um filho e o sonho dela era se casar com ele, né? Porque é um sonho de muitas mães, né? Dividirem conjuntamente o que deve ser, né? O dever de cuidado dividido entre pai e mãe. E aí, o que ele fez? Ele prometeu, não, eu peço desculpas, eu caso com você, vamos se casar, eu quero me casar com você. E aí, ela pediu para revogar a medida protetiva, tirou a tornozeleira, eles voltaram, e na véspera do Dia das Mães, ele bateu nela até que ela morreu. Meu Deus do céu, que tristeza. Foi muito triste. Eu atuei só no caso depois do júri, né? Eu não tive contato com ela antes. Então é isso, assim, a gente a gente tem que se sensibilizar se você está num ciclo da violência e do que pode vir a acontecer. Pedir proteção. Que tristeza. E quantos casos, assim, a gente não deve, né? Ver, e são noticiados, inclusive, né? Ah, mas tem aquela questão, né? Ah, mas ele estava com a medida protetiva, foi lá e foi atrás, né? A medida protetiva não adianta. Gente, não adianta você ficar parado. Né? Nesse caso, a medida protetiva estava revogada, né? E não adianta ficar parado. Não adianta ficar parado. E mais, se você pediu medida protetiva e ele se aproximou, o que você tem que fazer? E aí, outra informação importante. Você vai na delegacia, registra a ocorrência. Isso. Por quê? Porque o descumprimento da medida protetiva é um outro crime. Isso. Um crime autônomo, que pode, inclusive, ter a pena mais elevada. Sim. E outra coisa. Quando você noticia o descumprimento da medida protetiva, registra a ocorrência, sabe qual é a maior consequência disso? Em regra, é decretada a prisão preventiva dele. Por quê? Porque, ora, se você pensa, ele foi intimado por uma decisão judicial sob pena de descumprimento de medida protetiva e ele está descumprindo essa decisão judicial. O que o sistema de justiça pensa? Ele não tem limites, ele não obedece a decisão, né? O juiz, ele não obedece o poder judiciário. Então, vou ter que mandar prender. E a maior consequência é a prisão. Então, peça a medida protetiva. Se houver descumprimento, registre a ocorrência e continue aí indo atrás da sua proteção. É verdade. E, Antônia, a gente vê também, né, Vanessa, muitas mulheres, elas pensam que a violência doméstica é só a violência física. Não, doutora, mas ele não me bateu, ele não encosta em mim, ele só me xinga, ele me deixa presa em casa, levou a chave. Ele é um bom marido, ele é um bom pai. Você precisa ver. Cara, se o companheiro te trata mal, ele não é um bom pai.
Olha o exemplo que ele está dando para os filhos. E aí entra também aquela violência que nós chamamos, né, de violência patrimonial. Não, eu deposito o meu salário na conta dele, porque ele é o provedor, ele que cuida do dinheiro. E se você precisa de comprar uma blusinha, não, eu tenho que ver se tem dinheiro, né? Se a organização financeira permite. Você estuda. Não, eu já ajudo ele a pagar a faculdade, então agora eu não consigo ainda. Aí amanhã ele se forma e toca o pé na bunda dela. Então, e ela não consegue ver ele isso. Ele se forma e toca o pé na bunda dela. Mas é o que nós vemos. Inclusive, a nossa convidada do episódio passado, a doutora Rita, ela contou a própria história que aconteceu isso. Ela ajudou o companheiro, à época, a se formar e ela ficou para trás, tanto que ela se formou tardiamente também. Porque isso tem a ver com os padrões, né? Não, a mulher ela não tem que sair para trabalhar. Não. A gente lê nas teorias assim, que a mulher tem que se preocupar com a reprodução e o homem com a produção. A mulher fica com o lar e o homem sai para trabalhar. Não é mais assim. Exato. Hoje em dia a gente tem quase metade do mercado de trabalho de mulheres. Né? E digo mais, de vários processos de violência doméstica em que eu atuo, quem eram as provedoras dos lares eram as mulheres, tá? Eram elas que sustentavam os seus lares, eram elas que proviam mesmo. Muitas vezes os homens tinham trabalhos temporários, alguns se dedicavam, infelizmente, ao uso de drogas, ao uso de álcool, e o dinheiro não vinha para casa. Então, a gente tem hoje boa parte do sustento dos lares vem das mulheres mesmo, né? Exatamente. E como você vê essa cultura que ainda hoje, eu acho que ela está voltando a ser difundida, da mulher, da energia feminina, a mulher precisa se dedicar ao lar, a cuidar dos filhos, a ser apoio para o esposo que tem a energia masculina, que essa energia é a de ir atrás, de correr atrás do sustento, e a mulher fica ali sempre linda, cheirosa e maravilhosa. Eu acho que a mulher tem que fazer o que ela quer fazer. Se ela quer trabalhar, ela vai trabalhar. Se ela quer ficar em casa, cuidar do filho, ela vai fazer, né? Ela faz aquilo que ela quer. Ela pode fazer o que ela quiser. Né? Exatamente. Então, se ela não, eu quero priorizar a minha vida profissional, eu vou priorizar a minha vida profissional. Eu quero ser mãe, ok, vá ser mãe, né? E eu acho que quanto a isso poderia até ficar ali registrado em um pacto pré-nupcial, né? Porque quando você entra no relacionamento, essas coisas precisam ser conversadas, porque para mim casamento é um negócio jurídico e as pessoas sempre veem como muito na parte religiosa, né? Sim. É um sacramento, não posso ficar falando de coisas. E eu acho que a gente tem que falar materiais. isso de uma maneira mais aberta. Sim, exatamente. Olha, a gente vai se casar, mas a gente tem coisas para resolver. E tudo bem, não tem problema, né? Eu acho que... Porque parece que se você discutir questão patrimonial antes de se casar, você não está apaixonado, você não está depositando nesse casamento as esperanças, e isso geralmente pesa, né, para a mulher ou pode pesar para o homem, né? Porque o patrimônio ele é afetado com o casamento, especialmente com a separação. Exato. Né? E se tiver lá registrado num pacto pré-nupcial, vou ficar em casa cuidando dos filhos. A mulher vai ficar mais em caso de separação, já ter ali registrado, vai ficar um bem no nome dela, apartamento, alimentos. Mesmo que não e mesmo que não estabeleça um pacto, a regra é de comunhão parcial de bens. E mesmo que ela ficou em casa trabalhando e ele ficou em casa com as crianças, trabalhando no trabalho de cuidado invisibilizado pela nossa sociedade, mas não obtendo renda externa, e ele saiu para trabalhar, se está no regime de comunhão parcial, partilha do mesmo jeito. O problema é se estiver no regime de separação total. Isso. Que já chegou um caso exatamente nesse sentido.
casou-se lá atrás, 30 anos de casado, ficou em casa cuidando dos filhos maravilhosamente bem. Era isso mesmo que ela queria, super feliz. Depois que fizeram um patrimônio considerável, ela não sabe nem o que era regime de bens, para você ter ideia. E como é que ela soube? Ela soube só depois? Na separação, que ela soube que ela não tinha direito a nada, porque não tinha absolutamente nada no nome dela. Entendi. Ela entrou em depressão profunda por causa disso. Isso é um clássico, né? Exato. As pessoas colocarem os bens no nome de outra pessoa, né? Então vamos finalizar falando então sobre a Casa da Mulher Brasileira pra gente entregar o que prometemos, né? Você falou também de outro projeto, né? Casa Abrigo, a gente falou, Viva Flor. Isso, o projeto Viva Flor. Já que a gente estava falando de medidas protetivas, eu vou introduzir um programa que tem aqui no Distrito Federal, mas a gente também tem em outros estados, que é o que vulgarmente se fala do botão do pânico. Lembrar que a mulher pode pedir esse aparelhamento do Estado. O que é isso? Imagine que você pede medidas protetivas, mas você tem muito medo de que ele entre de forma abrupta na sua casa, venha e ceife a sua vida, venha e pule o muro da sua casa antes da polícia chegar. Então, o que você pode pedir? Aqui no Distrito Federal, nós temos o programa Viva Flor, que a mulher recebe um aparelho telefônico, que tem algumas funcionalidades em que ela aciona diretamente a polícia, que pode chegar em 5, 10 minutos. Inclusive, no Distrito Federal, existe a possibilidade de georreferenciamento desse aparelho com a tornozeleira eletrônica. Nossa. Você pode pedir o Viva Flor combinado com a tornozeleira eletrônica. Então, você fica com o Viva Flor e ele com a tornozeleira eletrônica. E aí, mesmo que vocês vão para um lugar distinto da casa, por quê? Porque a proibição de se aproximar 300 ou 500 metros abrange ali a residência da vítima. Mas se ela sair, se ela for para o shopping, se coincidentemente ele for para o Conjunto Nacional. Isso. Né? Aí, nesse caso, essa combinação dos dois programas, do programa Viva Flor com a tornozeleira eletrônica, pode haver aí, vai ser acionada, vai acionar a central, a tornozeleira vai tremer, ela pode, inclusive, acionar também o telefone celular, e é um mecanismo muito eficaz de proteção à mulher. Olha aí, que legal. Esse eu não sabia. Estou aqui sem voz, né, porque a pessoa está gripada aqui, me desculpem, amiga, toca, porque eu fiquei afônica. Mas acho que é isso, a gente estava falando agora, então, da Casa Brasileira. Tá ótimo. Então, vamos finalizar com a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é uma parceria, uma cooperação entre várias instituições. Integra esse termo de cooperação a Secretaria da Mulher, inclusive o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e tem vários outros serviços, tá? Tem Casas da Mulher Brasileira no Brasil todo. Inclusive, nós temos rendas federais que são destinadas ao aparelhamento de casas da mulher brasileira. Aqui no Distrito Federal, a gente tem Ceilândia, tá? A Defensoria Pública está na Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia. E lá, nós temos, hoje, um acompanhamento terapêutico. Não chega a ser individual, né? Tem grupos reflexivos, às vezes tem encaminhamentos, tá? De uma equipe multidisciplinar. Algumas casas da mulher são mais estruturadas que outras. A gente tem o acompanhamento jurídico da Defensoria Pública, nós estamos lá. A gente ajuiza ação de divórcio, ação de alimentos, faz tudo lá dentro, tá bom? E tem a Casa da Mulher Brasileira, ela tem também uma casa de passagem, que pode ser, em algumas situações, um caminho para a casa-abrigo. Então, sabe aquela mulher que pede medidas protetivas, mas ela tem medo, porque a medida protetiva tem um prazo para ser apreciada pelo juiz, embora no Distrito Federal sai no mesmo dia, tá? Sim. Mas até que saia a medida protetiva, até que que o autor seja intimado para ser afastado do lar, pegue os seus bens, até que tudo isso aconteça, a mulher ela pode ficar na casa de passagem da casa-abrigo pelo um prazo de 48 horas, e ali tem camas, ela pode levar filhos, e ela pode, inclusive, se depois ela não tiver no lugar para ir, né, e se ela tiver em situação de risco de vida, ir posteriormente para a casa-abrigo.
tá? Então, lá na Casa da Mulher Brasileira tem todos esses serviços. Ok, que coisa boa, né, amiga? Eu já tinha ouvido Tão falar, bom, né, a gente mas eu não ouvir. sabia dos detalhes. E ouvir, assim, que todo esse aparato, né, como a gente colocou no episódio ali anterior, a gente precisa saber, as mulheres precisam saber, né? Agora, doutora, a senhora estava falando aí, me surgiram várias questões, né? A gente ficaria aqui várias horas, mas enfim, falar um pouquinho, acho que é importante a gente trazer dados. Eu sei que você lida com isso, né? Tem a Câmara também, né? A Câmara Técnica de Monitoramento. E aí eu queria que você trouxesse alguns dados, porque eu sei que, além de estar coordenadora, né? Você trabalha e faz palestras e faz essa capacitação. E é muito importante a gente saber que existem dados, porque de posse desses dados, a gente institui políticas públicas, né? A gente, enquanto nós, advogados, também podemos estar trabalhando essa questão da educação, nós produzimos conteúdos, né, nas redes, assim como o Pode Sim Senhora, que leva informação para vocês. É importante que a gente saiba que você não vai ser só mais um dado, mas que é necessário aquele dado para que a gente possa agir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. No Distrito Federal, nós temos a Câmara Técnica de Monitoramento de Feminicídio, que traz alguns dados importantes para a gente mapear algumas características e para a gente pensar também em políticas públicas, como você disse. Sim. Né? Um dado eu já trouxe, né? Que 69% dos casos de feminicídios consumados, as mulheres nunca haviam registrado ocorrência contra os seus agressores, e em 65% dos casos, ou seja, quase todos, havia informações no processo que ela já tinha sofrido violência anterior. Então, procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda. Se você está sofrendo os primeiros sinais de violência, violência psicológica, violência patrimonial, peça medida protetiva, registre a ocorrência, tá? Porque aí você adentra na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, né? E você pode ter acesso a vários serviços. E ele, inclusive, pode ser... o feminicídio pode ser impedido em um momento anterior, né? Além disso, algumas características. E aí, por isso que o feminicídio é uma coisa difícil de tratar como política pública. 72% dos feminicídios aconteceram dentro dos lares. Dentro dos lares. Ou seja, como que você trabalha a política pública para combater o feminicídio, sendo que, por exemplo, aumentar o número de policiais, o policiamento, não vai afetar na diminuição dos crimes. Uhum. É diferente de, não, olha, tá tendo muito roubo em algum lugar, eu vou aumentar o número de policiais fazendo ronda. O feminicídio não, ele acontece dentro do lar, onde a polícia não pode violar aquele domicílio em qualquer caso. Entendeu? Então, é por isso que a gente fala muito de prevenção, por isso que a gente fala muito de sensibilização, é por isso que a gente fala, denuncie, procure ajuda, peça medidas protetivas, mesmo que você não queira registrar uma ocorrência. Tá? Informação é muito importante. Informação é poder, informação é segurança. Informação salva vidas e medida protetiva também salva vidas. É isso. É isso, né, amiga? Ai, gente, olha, é muito bom, muito né? Bom, é muito bom. Olha, a cada episódio, amiga... Vou puxar a sardinha logo pro nosso lado. Esse Pode Sim Senhora tá ficando sensacional. Utilidade tanta informação, pública. Né, útil, informação que a gente fala muito aqui, sabe, Antônia? Que as pessoas, hoje o mundo, né, num clique, o mundo está a um clique. Então você tem informação, mas nem sempre uma informação fidedigna, né? Uma informação. E aqui no Pode a gente tem muita preocupação em trazer convidados, e quando a gente, né, senta aqui para debater os primeiros capítulos, os primeiros episódios, eu e Kelly estávamos sozinhos, e esse projeto foi evoluindo.
frente às necessidades que a gente foi vendo, não só nos nossos escritórios, né, de mulheres fragilizadas, de mulheres ali conhecendo os seus direitos, né, e sendo alijadas de forma psicológica, de forma patrimonial, né, genitores aí que a gente fala, né, eu falo muito lá dos MEC genitores, né, que eles só pegam as crianças no final de semana, vai lá num fast food, entrega a criança, tira uma foto e posta, obviamente. E é um excelente pai. E é um excelente pai. Ou aquela história, né? Ah, mas ele me bate, mas ele é um bom pai. Não existe isso e a gente tem tentado desmistificar. Não, e se ele me bate e tecnicamente ele é um bom pai, isso pode ser questionado, você também não precisa ficar com ele pode ser só um pai. Exato. E agora ainda faça um desafio, né? Porque, infelizmente, a máxima e a prática nos mostra que se ele te bate e, ok, você vai lá e separa, 90% dos casos ele também não vai ser um bom pai. Porque ele vai sair... Por quê? Porque era você que cuidava da criança, era você que fazia tudo, né? Então, assim... Informação é realmente poder e, assim, a gente tem muita preocupação com as fontes. E eu estou extremamente feliz de você ter aceito nossos convites, né, de estar aqui participando desses episódios. E foi difícil a nossa agenda, mas a gente já vislumbra várias, né, para que a gente possa trazer informação, salvar vidas, salvar patrimônio, dar qualidade de vida a essas mulheres, as mães solo, né, as crianças, porque isso reverbera na vida das crianças, como a gente colocou, as mães bem assistidas, as mães felizes, uma mãe bem e é um filho bem, né? Um filho feliz, atrás tem que ter uma mãe feliz, que está se cuidando, que tem uma rede de apoio, ainda que mínima, mas que sai com as amigas para tomar uma, que namora, né? Sem culpa nenhuma. Porque você tem o direito de ser feliz. Exatamente. Exato. E eu queria justamente fazer essa pergunta para você. Sempre no final dos programas eu gosto de fazer uma perguntinha, né? Se você pudesse falar hoje para todas as mulheres do Brasil, qual a mensagem que você gostaria de deixar para elas? Eu queria passar a mensagem, primeiro, de que você, mulher, tem o direito de ser feliz, que você não deve sentir culpa se você busca ser feliz, e que a sua felicidade pode estar no cuidado do outro, mas deve estar também no cuidar de si mesma. Amar o outro, mas também amar a si mesma. Porque quem se ama, quem se cuida, faz todos felizes ao seu redor. Com essa mensagem, gente... Nós encerramos, né, Vanessa, esse episódio maravilhoso. Contamos com você para levar essa informação para todos os cantos. Compartilhe, siga o nosso canal, mande para as amigas que estão passando hoje por esses momentos desafiadores. E nós esperamos vocês aqui no Pode Sim Senhora no próximo episódio, né, Vanessa? É isso mesmo. Você que nos segue, que nos acompanha, deixe seus comentários no capítulo, faça suas sugestões. E é só fazendo um adendo ao que a doutora colocou, é uma fase. Denuncie, mas é uma fase. Vai passar. E se você tiver, como nós estamos mostrando, apoio e ir em busca desse apoio, ela vai passar. Fica a dica. Um beijo para vocês. Beijo, até a próxima. Sejam felizes, intensas. Um beijo. Até a próxima.